Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou falar um pouquinho mais alto para ver se o pessoal do Instagram consegue ouvir melhor. Bom, primeiramente, meu nome é Felipe Carvalho, pelo menos nessa reencarnação estou atendendo por esse nome, né? Tenho 30 anos, sou enfermeiro e eu gosto de falar bastante sobre o Espiritismo. Então, por isso que eu decidi dar essa última palestra aqui, porque logo mais estarei viajando para outro estado, mas como essa casa sempre me acolheu, sempre me senti muito acolhido aqui, é um prazer estar aqui novamente para poder passar um pouquinho do que a gente vem aprendendo, né, no decorrer desses anos. Bem, hoje tivemos alguns imprevistos, era para ter um slide, um PowerPoint bonitinho, mas eu pensei, eu vou fazer o PowerPoint e vou fazer também o PDF, porque vai que um não funciona e o outro vai. Funcionou o PDF, então a gente já sabia que ia encontrar algum problema. O tema da palestra de hoje é o que os obsessores não querem que você saiba. Eu quero fazer uma pergunta antes, para eu me situar aqui. Quem está vindo pela primeira vez no centro? Tem alguém? Certo. Tem alguém que esse está sendo o primeiro contato com a doutrina espírita? Ok, perfeito. Então, podemos passar já de slide. Opa, desculpe. Não, tranquilo. Só dá um zoomzinho aí, por favor. Que nós temos as nossas referências, tá? Os livros utilizados. Lá no final eu vou passar para vocês alguns conteúdos, caso vocês queiram revisar em casa. Mas os livros utilizados foram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia Sagrada, Nos Bastidores da Obsessão, um livro excelente e eu super recomendo. Na biblioteca tem, então corre lá para comprar, ajudar a casa. E também Os Dragões, o Diamante no Lodo Não Deixa de Ser Diamante. São livros espíritas, alguns deles fazem parte do Pentateuco da obra kardeciana, né? Mas as outras são complementares também. Então, assim, aqui a imagem não ficou muito bonitinha, mas tem um obsessor aqui, um tigre dente de sabre e uns neandertais lá da época antiga, nós falamos, vai lá, cutuca esse tigre, vai dar bom. Então, assim, desde a pandemia, a obsessão é uma pandemia que há muito tempo nos assola. Desde que existem seres humanos reencarnados neste planeta Terra e em muitos outros planetas que já fomos ou já estiveram encarnados seres humanos, todos eles, os planetas de provas, expiações, etc. e tal, nós estamos sendo obsediados por esses espíritos, né? Mas daí pode vir a questão, o que seria a obsessão, né? E o que seriam esses obsessores? Pode passar o slide, por favor. Então, o que é a obsessão e o que seriam os obsessores? A obsessão nada mais é que o domínio dos maus espíritos, por assim dizer, sobre outros espíritos. Pode ser o domínio de maus espíritos frente a outros maus espíritos? Pode. Pode ser domínio de maus espíritos. Quando eu falo aqui espíritos, para uma questão de compreensão, são espíritos desencarnados, né? Podem outros espíritos obsidiar os nós encarnados? Sim. Podemos nós encarnados obsidiar outro encarnado? Sim. Podemos nós encarnados obsidiar um espírito? Sim. Basta que seja espírito encarnado ou desencarnado. E o que são os obsessores? Bom, os obsessores são os agentes desta obsessão. São outros espíritos que, por motivos tais que veremos no transcorrer dessa palestra, se comprazem em fazer a gente manter o mesmo estado, né,
de ignorância, por assim dizer, ou, se possível, diminuir ainda mais, obstruir ainda mais a nossa compreensão espiritual sobre esse fato. Mas os obsessores, sabemos que existem três coisas no universo: Deus, que é o Criador de tudo e que tem todas as perfeições do máximo, inclusive perfeições que nem conhecemos ainda, né, e que um dia conheceremos, e ele não evolui, porque ele já é perfeito. Logo, ele não está suscetível à lei da evolução, a lei do progresso, perdão. E depois temos nós, os espíritos, e depois a matéria. Então existe Deus, espíritos e matéria. Se não é Deus e se não é matéria, só pode ser espírito. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a desmistificar, porque isso é muito importante. A gente geralmente teme o que nós não conhecemos. Tudo o que é desconhecido gera em nós um certo tipo de aflição. Um exemplo muito simples: eu não entendo absolutamente nada de eletricidade. Se me pedirem para subir, para consertar um poste, eu não vou subir. Eu não sei se o fio dali vai me dar choque, eu vou desencarnar. Eu não sei quais são os processos. Porém, no momento que eu me disponho a estudar sobre esse assunto, falo, não, esse fio aqui, tudo bem, eu posso encostar, mas eu tenho que usar um determinado tipo de EPI, eu não posso encostar nisso, nisso, nisso. Quando você detém o conhecimento, você age com autoridade, e agindo com autoridade, você deixa de ter medo. Bom, então vamos conhecer. Pode passar, por favor? Aí tá bom. Hierarquia dos espíritos obsessores. Só para marcar o tempo aqui. Hierarquia dos espíritos obsessores. É importante que nós saibamos, e isso é trazido em várias literaturas espíritas, que os obsessores, eles são espíritos, e eles são espíritos, na maioria dos casos, na gigantesca maioria, extremamente organizados e extremamente inteligentes. E se você acha que eles não são organizados, e se você acha que eles não são inteligentes, é isso que eles querem. Eles querem que você seja o mais ignorante possível. Se bote no lugar deles. Imagine que você é um espião. Qual é a melhor opção? É que ninguém nunca sequer desconfie da sua existência, porque tudo fica muito fácil. Nunca será ele o culpado, sempre será o outro ou a própria pessoa, né? Então, assim, nós precisamos entender isso para poder seguir. Então, os espíritos, eles detêm hierarquias, e entre eles, como nós em nossa sociedade, existem hierarquias, como dentro de uma empresa existem hierarquias de comando, eles também desta forma se organizam. Existem aqueles outros, claro, que eles agem no início por impulso, né, sem uma organização, mas logo, e não demora, ou esses outros espíritos do mal, vamos supor assim, dizer assim, eles vão se precipitar o mais rápido possível para angariar aquele espírito. Então, às vezes é um espírito que desencarnou e foi feito, ele desencarnou de uma forma muito injusta, e ele está muito triste com aquilo, ele quer vingança, mas ele não tem noção nenhuma de como funciona. Ele nunca estudou nas encarnações dele sobre o espiritismo. Na verdade, vamos supor que ele era ateu e nem acreditava em tudo isso, e de repente esse mundo todo se deslumbra na frente dele, e daí ele quer vingança. E aparecem espíritos que falam, viu, você quer fazer tal coisa, né? Ok, se eu te disser que a gente consegue te ajudar, não, fique tranquilo, a gente vai te ajudar. Você quer prejudicar essa pessoa? Ok, a gente vai fazer o máximo possível para te ajudar nesse mistério, nessa questão. Temos uma pessoa que conhecemos, que trabalha muito bem e vai lhe passar todas as informações para que você possa
alcançar aquilo que você busca. Vocês acham que isso não acontece? Acontece. E eles querem que você ache que não acontece, mas acontece. E daí o que faz? Esse espírito, ele não está com nem um pouquinho de amor no coração, ele está, na verdade, muito chateado com aquilo que aconteceu e ele está cego pela vingança. O que ele vai fazer? Ok, vamos lá, vamos se juntar nesse grupo, eu quero ver o que é. Aí ele chega nesse grupo, fala, não, seja bem acolhido, aqui nós entendemos sua dor. Aqui nesse platô cheio de espíritos, todos nós, cada um de nós fomos humilhados, passamos por questões que não deveríamos ter passado e agora buscamos a vingança. E estes espíritos farão de tudo para auxiliar este outro espírito, e depois que este tiver sido auxiliado, existirá uma coisa que entre nós acontece normalmente: gatilho de reciprocidade. Se uma pessoa faz alguma coisa para te ajudar, e principalmente se ela faz no momento de desespero seu, você se sente quase que compelido a retribuir o favor. Veja que até as boas coisas elas acabam plasmando no lado ruim. É uma forma de treino, né? Ninguém nunca fica parado em nada. A evolução sempre acontece. Mas é uma forma de retribuição. E daí o que ele vai querer fazer? Ele vai querer retribuir o favor. E como é que ele vai retribuir o favor? Ajudando outros que passaram pelo mesmo. E eles vão se especializando. Lá existem faculdades, existem cursos de hipnose, de manipulação, de vampirização, de construção de equipamentos com energia espiritual para serem utilizados em nós, espíritos encarnados, e também em outros espíritos já desencarnados. Tá? É importante que a gente saiba essa hierarquia, que há essa hierarquia, né? Kardec ele não traz nas obras qual é exatamente a hierarquia, até porque não tem um significado, não tem uma importância nós sabermos, mas a importância é sabermos que eles são organizados. Pode passar. Então, quais são as causas da obsessão? Aqui eu botei 4 imagens, né? Inclusive, botei aqui o pessoal da enfermagem, posso falar da minha área, eu sei que a gente acaba querendo fofocar bastante, mas esse fofocar daqui, fofocar de lá não ajuda ninguém, né? Aqui, por exemplo, a fofoca, aqui a pessoa usando álcool, claramente aí no estado de embriaguez, a pessoa aqui está bem longinho, mas eu vou descrever para vocês, ela está fumando, e aqui na verdade uma pessoa que está passando na rua, tem uma outra pessoa aqui sentada e ela simplesmente passa e não ignora, como se fosse qualquer coisa, um objeto que estivesse ali parado, né? Então, essas situações, elas são toda situação, na verdade, que faz com que você saia do seu equilíbrio, saia de um equilíbrio espiritual, ela auxilia que outros espíritos possam utilizar esse desvio que você pegou para fazer com que você reincida nesse erro e cada vez mais esteja mais comprometido com esse erro. Eu vou chegar lá, se não deu para entender agora, a gente ainda vai chegar, pode passar. Bom, a Kardec traz para a gente as fases da obsessão, né? Só deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem. Pode apagar. Obrigado. Aqui são várias pessoas andando na rua e atrás de cada uma delas, tá vendo esses carinhas de bloquinho aqui? A gente geralmente não vê, né? Nós que não somos médios videntes, aí eu pelo menos eu não vejo, graças a Deus. Às vezes chegam umas ideias na cabeça, mas de ver eu não vejo. Então assim, são muitos, né? E imagina o que Irá já não deva ter visto aí no transcorrer da vida dela também.
E aqui é só um pequeno exemplo. Você está ali levando a sua vida, acha que não está acontecendo. O que geralmente acontece com cada uma dessas pessoas aqui? Invigilância. Você fala, não entendi, vou te falar de novo. Irá não falou agora mais cedo, que não sei o que andar em tal lugar com o telefone na mão, não é? Vocês gostariam de sair na orla de Salvador ou em um bairro assim, que não esteja muito bem policiado, de madrugada, com o seu telefone na mão, andando? O que você acha que vai acontecer com você? Uai, mas então, se você toma cuidado, sabendo que isso vai acontecer, a probabilidade pode não acontecer, mas a probabilidade é grande. Então, se você toma cuidado com essas coisas materiais, seu corpo físico que foi emprestado, é material, seus objetos pessoais que também não são seus, são todos emprestados, por que você não vai se vigiar quanto aos seus pensamentos? Talvez porque a gente ainda não tenha dado a real importância para isso. Mas enquanto você não der importância, fique tranquilo. Eles estão amando, tá? Pode continuar. E a gente vai observar que quanto maior for a ignorância, no sentido de ignorar algo, tá? Quanto maior for a ignorância, mais suscetível essas pessoas acabam se tornando. Então, a obsessão simples, ela é caracterizada por pequenas ideias, por assim dizer. Não é algo muito intrusivo, não é algo que tire o seu controle físico, é mais uma sugestão. É como se chegasse uma pessoa no pé do seu ouvido e falasse: viu, Felipe, o que tu acha de a gente ir ali no bar tomar uma cerveja? Ou o que você acha de a gente fazer tal coisa? Coisa essa que seja algum tipo de desvio moral. Coisa essa que seja algo relacionado a uma falta de equilíbrio. Vai sugerir para você. Da mesma forma que alguém pode chegar para mim e falar isso, eu falar: não, eu não tenho interesse, muito obrigado. É a forma principal de você evitar, a princípio, rejeitar esse pensamento, né? Então, as características principais: influência mental leve e moderada, manutenção da consciência e discernimento, ou seja, você ainda está em ciência de si, você sabe o que você está fazendo, e a capacidade de resistência perseverada, interferência ocasional nos pensamentos. Às vezes você está fazendo suas coisas ali no dia a dia, de repente vem um pensamento intrusivo. Gente, alguém já passou por isso alguma vez? Aí, como é que você sabe se esse pensamento veio de um bom espírito ou de um mau espírito? Pode falar. Como a gente sabe? Pode falar. O meu foi bom. Porque eu fiquei quietinha no cantinho lá, então passou por diante de mim, assaltou todo mundo, me falou. Para mim foi um espírito bom. Como é que a gente sabe, né, que um pensamento ele vem de um espírito bom ou de um espírito mal intencionado? Basicamente, a gente tem que analisar aquilo que está nos sendo dito. Da mesma forma como se qualquer pessoa chegar para você, ainda mais uma pessoa desconhecida, chegar para você e falar: tal coisa, você não vai seguir o que essa pessoa está falando, você vai ouvir, você vai discernir o que foi dito e você vai falar: se for coerente, ok, vou fazer, ou não, simplesmente não tem nada a ver comigo. Se você faz isso com seres humanos encarnados, espíritos encarnados, por que você não vai fazer isso com espíritos que estão desencarnados? A questão é que às vezes a gente não sabe identificar. Mas a gente vai aprender aqui algumas formas de fazer isso, tá? Como saber se a ideia é boa ou ruim? É simples, até um exemplo que a Haroldo Dutra Dias já deu em uma das suas palestras. Se isso que me foi sugerido fosse feito por todas as pessoas, o mundo seria um lugar melhor ou pior? Melhor.
mas tem um nadinha que eu acho, então já não é. Porque uma das, que a gente vai inclusive ver aqui, uma das melhores formas de manipulação é você falar meias verdades introduzindo uma mentira. Ele pode te dar 40, 60, 70 artigos de verdade. Só precisa ter uma mentira. Ah, mas os espíritos ruins, eles vão falar sobre Jesus? Se for para te derrubar, eles vão falar e vão te dar um discurso maravilhoso como você nunca ouviu outro. Mas desde que eles insiram aqueles aspectos que eles querem botar. Por isso que a vigilância é constante. Eles são nós, seres humanos, que estamos encarnados, os espíritos que saíram, e por eles serem espíritos, eles não são gênios, eles são espíritos. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Acontece que cada um foi para seguir uma direção diferente. Eles se especializam nesse mistério, nessa questão, porque eles querem perpetuar este tipo de como eu posso dizer, eles estão numa situação ruim e eles querem que outras pessoas também fiquem na mesma situação que eles estão passando. Pode passar. Então aqui, pode passar. Que a imagem é como se fosse um sussurro. Você está ali fazendo sua vida normal e de repente tem um obsessor ali. Claro que não é fisicamente falando no seu ouvido, tá? Mas vem um pensamento. Às vezes você nem se toca do pensamento. É por isso que é preciso a gente vigiar. E como é que você vai saber o que é? Bom, se você não controla os seus pensamentos, se você não sabe a média dos seus pensamentos, o que você pensa, qualquer coisa que botarem na sua cabeça, você vai achar que é seu. Se você não sabe o que você faz, é simples, quer ver? Se vocês na casa de vocês, cada um tem a sua rotina em específico, e na cabeça de cada um vocês sabem, não, eu sei que quando eu lavo a louça, eu deixo o pano da pia assim, eu não deixo o prato, eu seco tudo. Se você chega na sua casa, de repente, o pano de pia está pendurado atrás da geladeira e a louça não está lavada, você fala, tem alguma coisa errada aí que não fui eu, foi alguém. Por quê? Porque você sabe o seu padrão de comportamento. Logo, vocês devem saber seu padrão de pensamento. E se tem algo divergente com o padrão seu, você vai poder olhar e verificar que aquilo é algo exterior e você pode ver, é bom ou ruim. Se for bom, você pode seguir. Mas se for ruim, sugiro cortar logo dali. Pode passar. A fascinação. Sobe rapidinho, só mais um momento. É nesse momento aqui que eles usam técnicas de hipnotização, tá? Porque depois, na fascinação, tu já está hipnotizado. Vocês sabem como é que funciona o hipnotismo? Vamos lá, então. O que é o hipnotismo? Tem a sua consciência. Vamos supor que minha mão está aqui. Essa minha mão é a minha consciência. Eu sei o que é certo, o que é errado, o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria. E atrás da minha mão, logo atrás, tem meu subconsciente. Tem que falar assim, porque senão não pega o microfone. Na hipnose, eles vão distrair a sua consciência com qualquer coisa. Pode ser uma informação, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. E principalmente isso acontece com drogas, tá? Quando você utiliza drogas, essa droga, geralmente tende a entorpecer os seus sentidos. E quando você entorpece seus sentidos, o que acontece? O seu corpo, a depender da droga, é claro, ele relaxa, principalmente falando do álcool aqui, né? O seu corpo ele tende a relaxar e a sua consciência fica muito vaga. E é muito fácil prender sua atenção aqui. Quando eu tenho a sua atenção aqui, olha o seu subconsciente aqui desprotegido. Aí é muito simples para eles chegarem quando a sua consciência está focada em algo e falar, viu?
depois vamos tomar mais cerveja, vamos fazer tal coisa, ou por que você não começa a fazer tal coisa, ou essa ideia não é interessante, dá uma olhadinha aí. E a princípio, isso não vai te afetar, mas a continuidade disso, de repente você está falando, uai, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Bom, porque você, pelas suas escolhas, acabou dando abertura para que estes, que existem, hipnotizadores, vão lá e ajam desta forma. Então, essa é a primeira fase. Pode passar. A fascinação é basicamente quando você já está na deles. Você já está hipnotizado, por assim dizer. Tá? É o estágio intermediário onde o espírito obsessor consegue criar uma ilusão no obsidiado, fazendo-o aceitar ideias absurdas como verdades inquestionáveis. A gente vê basicamente, tanto em pessoas que não são médiums, mas nas pessoas que são médiums e estão na fascinação, isso fica muito claro, porque o objetivo desse obsessor agora, pode subir um pouquinho, o objetivo desses obsessores agora é fazer com que você saia de perto de todas as pessoas que porventura possam te dar uma luz, possam te resgatar daquela monoideia já implantada. Eles vão te fazer aproximar de pessoas que reforcem as ideias que eles implantaram em você. E de repente todas as pessoas sensatas que aparecerem para falar para você, olha, 2 mais 2 é 4. Mas você vai falar, não, 2 mais 2 é 5. Eu estou vendo assim, entendeu? Então, basicamente é isso. Sair desse estágio é bem difícil, tá? E depois desse estágio aqui é ladeira abaixo. Dá para sair? Dá, 100%, tá? Mas vai ser fácil? Não necessariamente, tá bom? Mas é possível, fiquem cientes disso. Então, não há sofrimento que seja eterno, graças a Deus. Então, características principais: paralisia do senso crítico, tá? A partir daqui, ele está controlando já a sua consciência. O seu subconsciente, ele já tá lá há muito tempo, já não é nem novidade mais, tá? Um afastamento de pessoas que contestam suas ideias e crença na própria infalibilidade. Como identificar, defesa irracional de ideias, mesmo contra evidências claras, interpretação distorcida de fatos para confirmar suas crenças. Né? Como aquela frase, quem tem um martelo, todo problema é prego. Né? Então, ou seja, baseado, ele vai levar o mundo medindo na sua régua, sempre. E uma régua, claro, distorcida. Pode passar. Aqui é só um exemplo, a figura criada lá no ChatGPT. Um lado você está vendo 2 mais 2, 4, e no outro você está vendo, teoricamente, o mesmo cenário, só que distorcido pelos espíritos obsessores. Pode passar. E a subjugação? Bom, a subjugação é uma situação complicada, tá? É uma situação complicada porque nesse momento vamos falar sobre, voltando de novo, álcool, né? Você já está tão ligado a este obsessor, vocês compartilham ideias tão semelhantes que a sua atitude e a dele às vezes são a mesma. Quer ver? Quem aqui já teve algum amigo ou uma pessoa muito próxima que às vezes você está conversando uma coisa e de repente você fala algo e ele fala, uai, eu ia falar isso agora? Essa ideia acabou de passar pela minha cabeça? Significa que você está controlando a outra pessoa? Não. A similitude de ideias de vocês, a vibração de vocês é tão próxima que vocês conseguem se conectar tão perfeitamente, é como se fosse um rádio, né? Com aquela estática. O obsessor ele vai ajustando até não ter mais estática, até ficar tudo certinho, e daí a partir de agora, não é como se literalmente ele fosse lá e entrasse no seu corpo, até que isso nem rola, tá?
mas ele te sugere situações e você está tão afim daquela situação que você não fala claro, né? E também, nesse momento, ele já controla o seu consciente e o seu subconsciente, e neste momento pode haver sim manifestações físicas do tipo ele fazer você passar o ridículo. Você está andando de repente no seu trabalho e de repente ele fala, quer saber? Se joga no chão aí. Aí você vai, se joga no chão e você agora começa a gritar. E ele faz, e você faz, porque você está tão vinculado a esse obsessor que no momento você não tem forças para resistir. E às vezes você também não quer resistir. Às vezes tem isso. E a gente vai chegar nesse ponto agora. Então tem ali a definição. Estágio avançado da obsessão, caracterizado pelo domínio quase completo do obsessor sobre o obsidiado, podendo manifestar-se tanto no aspecto moral quanto físico, no controle do corpo. Pode passar. Aqui é só uma imagem, né? O espírito, ele não vai entrar no seu corpo, isso não acontece. Mas ele está lá, da onde ele está agindo, fazendo, faça isso, como se você fosse uma marionete, né? E você simplesmente vai lá seguindo as ordens. É possível se libertar disso? Com toda certeza, graças a Deus. Estamos aqui estudando justamente para que a gente, de preferência, nunca chegue nesse estado. Felipe, cheguei. Faz parte da vida. Se chegou, que bom que você identificou. Porque o simples fato de você estar aqui e você identificar já é uma graça divina. Porque o ignorante, muitas vezes, ele ignora o que ele desconhece. Perceba, aqui tem um copo de água, vocês estão vendo? Acende a luz, por favor. Vamos imaginar que esse copo de água está cheio. Obviamente está pela metade. Mas vamos imaginar que esse copo de água está cheio. O ignorante, no sentido de que ignora, ele acha que tudo o que ele sabe, e tudo o que existe de importante saber, está contido nesse copo. E ele ignora que todo o resto da sala e o universo inteiro de conhecimento existem sobre as coisas. Só que como ele só comporta isso, e o pote dele está cheio, ele acha que sabe de tudo. Só que o problema é que ele ainda tem que arrumar um pote maior. Entendeu? Você vai expandindo a sua consciência, você vai conseguindo pegar mais informação. Então, como ele ignora esse fato, fica muito difícil para ele conseguir se tocar que ele está nesse estágio. Ajuda muito estudar. Por isso que a gente está fazendo isso aqui agora. Pode passar. Calma. Mas exatamente o que eles não querem que você saiba? Bom, que eles existem, eu já falei isso. Se você achar que eles não existem, fica muito fácil para eles. Das suas estratégias, no livro, nos bastidores da obsessão. Não vou falar muito para não dar spoiler, tá? É uma história bem bacana. Você lembra daquele quadro que eu pintei para vocês aqui na frente, falando que, não, vem cá, tem alguém que vai te ajudar, vamos lá, vai ter espírito? Nesse quadro, chega esse espírito que estava querendo uma ajuda, e ele chega para um espírito manda-chuva de determinada região, que coordena uma outra multidão de espíritos que estão dedicados ali à prática do mal, por assim dizer. E ele fala, olha, eu queria fazer isso de imediato, eu quero fazer isso, 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 assim, sabe aquele impulso de quem quer prejudicar, isso é fácil pra gente, aquele impulso que quer prejudicar a pessoa na hora, não quer esperar, impaciente, pronto. Aí esse mentor espiritual do mal, ele chega para ele falar, calma, a melhor forma de você conseguir se vingar é obtendo uma vitória absoluta e completa sobre esse espírito. Você quer prejudicar ele? Calma, vamos com paciência
pode levar anos, mas vamos fazer de tudo, aos pouquinhos, para chegar no seu objetivo. E ele fala todos os mínimos passos de planejamento para chegar lá. Por isso que eu ressalto que a vigilância no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, deve ser constante, da mesma forma que você se vigia quando sai na rua com medo de alguém te assaltar. É a mesma forma que você tem que vigiar os seus pensamentos, para que você não seja assaltado em seus pensamentos e acabe, sem perceber, transviando por um caminho que não era para ir. Tá? Então, das suas estratégias, dos laços energéticos. Isso daqui, quando eu estava botando isso daqui, me veio uma intuição na cabeça muito forte. Eu falei, eureka, obrigado. Pronto. Sabe cheiro de carne podre? Sim. Já, lixo, a gente já viu isso daí. Atrai mosca, não atrai? Bastante. Se eu pegar, aqui tem um bolso no meu casaco, se eu pegar um pacotinho de carne podre e botar aqui, você acha que eu vou estar fedendo? Vou, né? Mas como é espiritual, vocês não vão estar sentindo, quer dizer, a maioria não vai estar sentindo. Mas os espíritos, eles estão sentindo, por assim dizer, esse odor. É a sua energia emanada. Então, quando você alimenta em si sentimentos ruins, deletérios, mágoa, egoísmo, orgulho, etc., isso fica em você impregnado, na sua energia. E esses espíritos são atraídos a você como mosca é atraído por lixo. Tá? Então daí de repente tu chega aqui no centro, tu senta, palestra bonita, legal, água fluidificada, passa, vou para casa. Aí deu banho lá em você tomou banho, mas ficou com a carne podre aqui dentro do negócio, você chega em casa meio cheirando, meio podre. Aí de repente você não muda os seus hábitos que geraram a você ter esse cheiro. O que acontece? Volta tudo de novo. Você lembra quando Jesus disse na Bíblia, ele curou e ele falou, vá e não peques mais? Porque ele já sabia muito claramente que o fato de pecar, e pecar assim, a gente pode, são várias coisas, né? Vamos utilizar a palavra aqui, sair ter um desalinho moral. Isso em qualquer área, qualquer âmbito que seja um desalinho, tá? Você gera essa abertura para que eles possam se aproximar. Eles não querem que você saiba do poder transformador do pensamento e da força de vontade. Pode passar? Isso daqui a gente vai chegar mais para frente ali. Da culpa, eles querem que você tenha culpa. Tá? Eu não sei se vai dar tempo aqui agora, mas deixa eu falar rapidinho. A culpa, ela é diferente da responsabilidade. Na culpa, você fica assim, meu Deus, eu fiz tal coisa, não era para eu ter feito, e agora? Eu sou imprestável mesmo. Deve falar, você é imprestável. Não, terrível você. Se eu fosse você, eu nem fazia mais, fica aí sentado. A culpa é como se fosse um movimento de retroalimentação que faz com que você permaneça no mesmo estágio, só ali. Ai meu Deus, como eu sou culpado, ai como eu sou tadinho, não sei o quê. A responsabilidade, você tem ciência do erro que você cometeu e fala, ok, eu cometi esse erro. Agora, o que eu preciso fazer para não repetir esse erro? Eu tenho que fazer tal coisa. Ok, como é que eu vou reparar o erro, o mal que eu fiz ao outro? Fazer tal coisa. Ok, essa é a diferença entre culpa e responsabilidade. Eles querem que você tenha culpa. Porque quando você tem culpa, a sua consciência está carregada disso. E quando a sua consciência está carregada de culpa, inclusive nesse livro, nos bastidores da obsessão, retrata um momento em que o doutor Teófilo, alguma coisa assim, se não me engano, que é esse manda-chuva lá desse local, ele faz um grande picadeiro, num grande palco, com vários espíritos obsessores bradando, enquanto ele no palco traz um outro espírito que estava em desdobramento através do sono, né? Você lembra que dá para identificar através daquele fiozinho
e sai aqui da cabeça, então eles conseguem identificar muito facilmente quem está desencarnado e quem está em desdobramento pelo sono. E essa pessoa, ela não está 100% consciente, ela está em um certo torpor, mas o subconsciente dela da culpa está ali reassimilando essa culpa dela. E ele aproveita da culpa que essa pessoa sente para induzir nela, através de técnicas hipnóticas, e plasmar no perispírito dela uma forma de lobo. Sim, o espírito ele pode transformar a sua forma da forma que ele quiser. Tá? Então, se eu sou um espírito desencarnado, eu quero me imaginar com um manto, eu consigo. Exige prática para isso, é claro, como qualquer outra coisa, mas isso pode ser feito. E como a consciência desse espírito estava tão culpada, ele conseguiu acessar o subconsciente dela e fazer com que ela mesma, pela própria culpa que ela sentia, ela mesma se castigasse. Porque quando você está num processo de culpa, você não quer muito a solução. Você está ali, eu mereço isso, eu sou horrível mesmo, eu mereço passar por sofrimento. E você acaba se tornando uma vítima mais fácil. Leiam um livro, é super bacana. Não vou exemplificar tudo porque a gente não tem tempo, tá? E a melhor forma de contar uma mentira é mesclando com a verdade. E isso eles fazem muito. Por isso que a análise deve ser precisa. Pode passar. Essa daqui é uma frase de Joana de Ângeles. A luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Tá? Eu botei essa frase aí porque às vezes a gente tem problemas no trabalho, na família, e daí você fala, poxa, eu dou tudo de mim, eu tento ser a pessoa assim, mais evoluída, por assim dizer, eu procuro fazer o máximo possível para não causar o mal ao próximo, mas tem fulano de tal que faz tal coisa. Aí você fica nisso daí de, quer saber? Daqui a pouco eu não vou nem fazer mais, ele não faz também. E daí você deixa de ser quem você é para medir a sua própria existência pela regra do outro. Tá? E isso é um problema muito grande, porque não é sobre o outro está no processo dele. Nem Jesus, sendo o Cristo, ele auxiliou aqueles que não queriam ser auxiliados. Ele sempre disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele nunca impediu ninguém de chegar nele, mas ele também não violou o direito do livre-arbítrio que cada um de nós temos. Tá? Então, se nem o Cristo fez isso, eu acho que é interessante a gente primeiro buscar melhorar o que nós podemos melhorar em nós, acender a nossa vela interior para brilhar para o mundo e, em brilhando, auxiliar as outras pessoas, né? Pode passar. Então, leitura do Evangelho, rapidinho, capítulo 12, página 157. Pagar o mal com o bem. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, assim, esse é um exemplo, tem outros registros aí, tá? Eu não vou ler agora também porque a gente está meio corrido, mas eles só reforçam essa ideia. E essa ideia é basicamente a possibilidade de nós vivermos a nossa vida reencarnado com os olhos do Espírito. O que é viver a vida com os olhos do Espírito? É viver em vigilância
sabendo da realidade espiritual que nos acerca. Então sabemos que existem bons espíritos e espíritos que estão dedicados ao mal. Se sabemos disso, temos que diariamente, todos os momentos do dia, estar vigilantes, atentos aos nossos pensamentos, para que nós possamos, em vivendo com os olhos do Espírito, poder rechaçar maus pensamentos que eventualmente nos levariam a situações que não gostaríamos de estar. Né? Aí em Mateus 11, 28 ao 30, Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se você leva a vida desconhecendo da realidade espiritual, qualquer mínimo viés, um celular que você perde, um dedo que você bate na quina da mesa, uma morte de uma pessoa próxima, vai ser extremamente mais doloroso. E eu falo disso como ex-ateu. Eu fui há muitos anos ateu, mas eu sempre falei para Deus: Senhor, se você existir, por gentileza me prove, de alguma forma me convença disso. E eu passei por várias religiões até achar o Espiritismo, porque aqui nós temos a fé raciocinada. Não é porque eu estou falando isso para vocês que vocês vão encarar como verdade. Vocês têm que ouvir e pensar no que está sendo dito, e comparar o que foi dito com o que o Cristo nos mostrou, baseado na sua lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta lei resume todas as leis e os profetas, né? A excelência do ensino é você resumir um conteúdo complexo numa frase tão simples como essa. Basicamente ele resumiu tudo. Se você seguir isso que ele falou, você pode seguir pelo amor, que nunca vai tomar uma decisão errada. Pode passar. Pronto, marca-passo igual a monideia. Já ouviram falar de marca-passo? Coração. Nosso coração, ele tem um sistema elétrico que ele é responsável pela manutenção da batida, do batimento cardíaco. Vocês, desde que reencarnaram, nunca controlaram, e graças a Deus a gente nunca controlou a batida do nosso coração, porque senão já tinha dado muito tempo. Mas assim, nosso coração tem esse sistema de elétrico, vamos supor assim, de uma forma simples, que ele fica vigiando, ele fica monitorando o seu coração. Está batendo da maneira adequada? Ok, continua. Se por acaso ele sai do que é programado, esse sistema elétrico ele tenta voltar ao padrão originário do coração, tá? E daí tem pessoas que precisam de marca-passo porque elas não conseguem fazer isso automaticamente. Então, basicamente, o marca-passo ele vai fazer com que o seu coração volte a bater da forma adequada. Trazendo para a monideia também, isso daí na verdade isso daí foi intuição, isso daí é DPC, eu estava na hora andando e só vi, falei, realmente tem sentido. Esse marca-passo, essa monideia, é um também dos equipamentos espirituais que esses espíritos do mal se utilizam para implantar no seu perispírito essas monideias. Então, se ele fica monitorando suas ideias, se de repente sai daquilo que você que devia pensar, ele já faz com que você volte a pensar naquilo novamente. Ele tenta trazer você de volta para aquele tipo de pensamento, tá? Isso daqui é bem difícil. Eu, certa feita, vou contar uma experiência para vocês. Eu estava com a minha ex-namorada e a gente estava se preparando para dormir. Foi quando eu comecei a fazer uma oração.
na minha cabeça. Eu comecei a fazer uma oração na minha cabeça, aí do nada ela do lado fala, para, começou a gritar. Ela começou a gritar como se tivesse algo extremamente ruim acontecendo e eu não entendi o porquê. E daí ela perguntou se eu estava orando. Eu falei, estava. Ela, por favor, para, eu não aguento. Depois que eu fui ver, ela não conseguia ficar perto de pessoas que estavam fazendo oração, não conseguia ficar perto de coisas que elevavam o padrão vibratório dela, exatamente. E isso fazia com que ela tivesse, segundo o que ela disse, é como se tivesse alguém gritando na cabeça dela. Isso dava uma dor. E nesse momento, eu falei, olha, você quer ajuda? Eu posso tentar fazer alguma coisa. Ela, olha, eu gostaria muito, mas eu não sei se isso vai adiantar ou qualquer coisa. Na época eu não estava nem frequentando aqui, eu estava lá na FEB. E daí eu fiz uma oração pedindo novamente a ajuda dos espíritos protetores lá da FEB, dos meus espíritos guias. E nesse momento ela incorporou e o espírito olhou no meu olho e falou, ela é nossa, você não vai tirar ela da gente, né? E não tem nada que você faça que vai conseguir. E esse espírito me transferiu, me transmitiu um pensamento, imagens, tentando com que eu tentasse entrar em desespero, que eu ficasse com medo. E no mesmo instante que eu senti isso, uma voz muito clara na minha cabeça disse, não tenha medo, faça a sua oração, apenas faça, estamos aqui com você. Comecei a fazer minha oração, botei a mão na fronte dela, por intuição mesmo, e comecei a fazer a oração. Ela foi perdendo a consciência aos poucos, e depois ela dormiu. Quando ela apagou, ela voltou depois, perguntou o que tinha acontecido, e eu relatei para ela a situação e ela não se lembrava de absolutamente nada. E ela dizia que há muito tempo ela passava por aquela situação e ela não conseguia se livrar disso. E aí eu falei, então vamos fazer um teste. Comecei a fazer oração com ela de novo no outro dia e de repente ela ficou espantada porque naquele momento não estava passando por aquele estado vibratório que ela geralmente passava. Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento direito sobre isso. O que eu fiz foi, na verdade, mais uma oração pedindo uma intercessão por você, mas eu recomendo que você busque uma ajuda espiritual, um centro espírita, de umbanda, candomblé, o que você for se identificar, né? E daí falei com ela isso daí. Depois, ela disse que melhorou, mas em contato recente acabou voltando a este mesmo padrão, porque ela acabou não vigiando, não sei o que ela fez da vida, deixou de fazer, mas acabou voltando para o mesmo padrão. Ou seja, é necessário que a gente mantenha essa mudança de hábito, para bons hábitos, né? Então, esse marca-passo, ele pode servir para monitorar os seus pensamentos e fazer com que você volte. Pode passar. É só uma imagem refletindo mais ou menos como eu imagino que deva ser, tá? Só que isso seria no perispírito. Pode passar. Então, a verdadeira forma de interromper a influência é retirando o desejo do seu pensamento mental, tá? O processo de cura de uma obsessão é demorado e exige reforma íntima. Então, não adianta você só fazer oração e você não agir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Deus auxilia aqueles que obram. Isso está no livro dos Espíritos, uma das questões ali que lá no final que eu vou passar para vocês. Não adianta só você pedir em oração, ai meu Deus, me ajude a livrar da minha obsessão, me ajude a me livrar de determinado vício. E você não faz nada para tomar atitude e fazer.
No momento que você pedir em oração e ao mesmo tempo tomar a atitude, você verá quão forte é o auxílio de Deus, né? Por acaso, que nem Jesus falou, por acaso pedindo o filho pedindo ao pai pão, ele lhe dará uma pedra, ou peixe lhe dará uma serpente? Então, se vocês que são maus não fazem isso, por que Deus que está nos céus não saberia dar boas coisas a seus filhos? Então, assim, peça e busque por isso, tá? Vai, não peques mais, como eu já tinha falado, e ler Evangelho, pecado por pensamento e adultério. Sugiro a leitura depois, tá? Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Pecado por pensamento e adultério. Pode passar. Em Mateus 5,44 fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, é essencial que a gente entenda que os obsessores, eles são espíritos que também buscam, que também estão suscetíveis à evolução, independentemente, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai evoluir. Pode demorar o tempo que for, mas todos estão destinados à evolução. Por mais, pense aí na pessoa que você não gosta muito, essa pessoa que você tem problema. Deixa eu te contar uma notícia. Pode demorar 2, 3, 4 infinitos, mas eventualmente essa pessoa vai se tornar um Cristo. Ela vai se tornar também um co-criador em um plano maior, tal qual Jesus, o Cristo, coordena a Terra. Pode demorar milênios, sei lá quanto tempo vai, pode demorar. Mas eventualmente, no transcorrer do tempo, depois de sofrer muito, ou não tanto, se for pelo caminho do amor, essa pessoa vai chegar lá, assim como cada um de nós. E se Deus sabe disso, Ele nos ama a todos igualmente. E é claro que nós ainda não conhecemos esse amor nesse nível. E Jesus não quer também, quando Ele diz amai os seus inimigos, com o mesmo amor fraterno que você dedica aos amigos. Mas o amar, como que nem está no Evangelho, amar os inimigos é não maldizê-los, é se alegrar com as coisas boas que acontecem a eles, é ficar triste pelas coisas ruins que os advêm, é não torcer para o mal deles, mas sim para o bem, é perdoar, sem impor nesse perdão condição, porque o amor que Jesus nos ensinou é um amor que não exige condição, é o único amor que você dá sem esperar receber, tá? Pode passar. Eu vou tentar ser bem rápido, que o nosso tempo já está bem curto. As 3 leis de Newton e como elas se aplicam ao processo obsessivo. Pode passar. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que uma força externa atue sobre ele. Felipe, eu não entendi. Não tem problema. Se você está acostumado a ter um determinado desvio moral, qual desvio? O que você tiver, tá? Você está acostumado a fazer determinada coisa e do nada você decide parar. Se você está dirigindo um carro a 200 km por hora e do nada você fala, eu vou frear, você vai parar imediatamente? Não. Você vai tender a continuar o movimento. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque eles vão tentar enganar a todos nós quando vocês tentarem se melhorar, tá? Isso é muito importante. Você vai tentar melhorar determinada atitude que você se propôs no âmbito da sua vida.
Você vai se esforçar, você passa o primeiro dia, você dá certo, passa o segundo dia, dá certo, o terceiro, quarto, mas no quinto dia você tropeça e faz algo de errado. Ele vai falar, pô, você não merece mesmo, não, volta para lá, mas esquece, sabe? E se você deixar esta voz falar, realmente não dá, eu já tentei, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar lá para o início de novo. Mas sempre é possível recomeçar. Entenda que se você errou, você agora pelo menos está ciente do que é certo, do que é errado e o que você tem que fazer. Errou? Levanta. Continua. A gente consegue. Não sei como é a vida de vocês, as dificuldades que cada um passa. Estar reencarnado é bem difícil num mundo de provas e expiações, né? Mas é possível. Lembre-se que até você conseguir vencer, essa força natural vai agir sobre você. E é preciso uma determinação, uma força de vontade forte o suficiente para vencer. Eu vou explicar isso daqui abaixo já para a gente finalizar. Pode passar. Força igual a massa vezes aceleração. Pode passar. Vamos interpretar os elementos dessa fórmula. Força igual a força de vontade total que você exerce para alcançar um objetivo ou vencer um desafio. Massa igual ao propósito, o peso da sua decisão firme, a razão clara que sustenta a sua mudança. E aceleração, a intensidade da sua vontade ativa, a energia emocional e prática com que você age. Felipe, eu não entendi. Não tem problema. Vamos supor... Pode baixar um pouquinho? Ok. Vamos supor que você queira alcançar algo muito difícil. Você fuma há 50 anos, você bebe há outros 30, você tem outras questões que você queria mudar, e daí de repente você fala, eu vou parar a partir de hoje com tudo. Eu não vou fazer mais nada. Ótimo. Perfeito. Isso é uma decisão louvável quando você toma. Acontece que a gente deve ajustar as nossas expectativas com a realidade. Não adianta você dizer que eu consigo carregar 50, eu quero carregar 50 sacos de cimento, mas eu quero pegar esses 50 sacos de cimento de uma vez. Eu preciso adequar a minha expectativa com a minha realidade. Se você não consegue fazer uma grande mudança de vez, faça pelo menos no seu tempo aos poucos, mas faça a mudança, tá? Então assim, se o propósito, massa, for fraco ou confuso, não importa quanto você tente se esforçar, a aceleração, a força total gerada será pequena. Então assim, imagine a massa, cadê o papel? Imagine que eu tenho um propósito, a minha vontade de mudar esse pequeno papelzinho aqui, tá? Concordam que ele é leve? Então vamos supor que essa seja a minha vontade de parar de beber. Minha vontade é desse tamanhozinho aqui. Se eu jogar ela para cima, ela ficou bem fraca, não ficou? Pronto. Ela vai servir de alguma coisa? Vai. Mas a força dela ainda é pequena. Se eu tiver um propósito maior, se eu quero parar de beber de vez, aí eu amasso, sei lá, uns 50 papéis desse na minha mão, vai ficar mais pesado, não vai? E com a mesma força que eu joguei para cima, eu jogo esse papel, ele vai numa altura menor do que o anterior, correto? Porque aumentou a dificuldade, aumentou o peso, mas a força se manteve. Ou seja, eu tive um propósito maior, mas a minha força de mudança, ela não foi forte o suficiente para acompanhar o meu propósito. Então, só quando você une um propósito firme, mais uma vontade consciente, a força de vontade é realmente poderosa. Pode passar. E a lei da ação e reação.
Se você toma uma ação, você vai ter uma reação contrária na mesma força. Então, no exemplo de parar de fumar, no início você tem os sintomas de abstinência. São sintomas reais, físicos. A pessoa pode suar bastante, tremedeira, ficar ansiosa, irritada. São sintomas físicos, reais. Tá? Não é alucinação, é real. Mas essa força está sendo aplicada contra. Se isso está sendo aplicado, meus parabéns. Porque significa que você já tomou a sua atitude e você já está se movimentando para vencer. Se você não está sofrendo para vencer, das duas uma. Ou você já venceu, ou você ainda está no chão. Tá? Pode passar. Tem uma frase de Emmanuel: tudo que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Então é importante que nós tenhamos constância, porque se você tiver uma vontade e um propósito muito grande e uma vontade também muito grande, mas você só se entusiasmou, você vai e volta. Mas a partir do momento que você tem uma força de um propósito muito grande, unido uma força de vontade grande, somado à consistência, eventualmente os sintomas vão passar e você vai vencer essa questão. Pode passar. Toda a transformação gera resistência, pode passar. Pronto, das práticas. Eu gostaria de falar, já estamos acabando de virar. O exemplo da jarra com barro. Pode ser que em algum momento, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, então eu vou falar das coisas que me aconteceram, de eu tentar tirar pensamentos que eu de forma alguma não gostaria de ter na minha cabeça, e eu em oração, fazendo oração para pedir ajuda, no momento que eu estou fazendo a oração, as imagens, vozes que eu não queria ouvir ou ver, passam no meu campo mental. Eles vão fazer isso para que você se sinta constrangido e não queira continuar a oração, porque você vai achar que é blasfêmia continuar. E eles querem que você pense assim. Mas veja, é como se a nossa mente fosse uma jarra que estivesse cheia de barro que a gente quer tirar. A oração é a água que você vai botando. Você vai botando essa água até transbordar. E ela vai transbordar e com ela vai sair o barro aos pouquinhos. Se você parar de botar essa água, ou seja, parar de orar porque o barro está saindo, aí você realmente vai voltar ao status quo, a mesma situação. Mas se ao contrário, você continuar orando, pedindo ajuda, e claro, fazendo por onde, né? Eventualmente uma jarra que estava cheia de barro, ela ficará límpida, tá? E você vai poder vencer essa questão. E segundo, vou dar um exemplo prático. Quando vocês estiverem querendo vencer um vício, qualquer que seja, não me importa, utilizem, se preciso for, da ancoragem de pensamento. O que é uma ancoragem de pensamento? É como se fosse uma autoprogramação mental para que você, no momento que determinada coisa aconteça, você automaticamente vai e pensa em algo que lhe traz paz. Eu vou mostrar para vocês o que eu plasmo no meu campo mental quando vem um pensamento, quando vem uma ideia que eu não quero e eu quero repelir essa ideia. O que eu faço? Eu, Felipe, prefiro rezar o Pai Nosso. Ah, precisa ser o Pai Nosso? Às vezes não precisa ser uma oração. Às vezes pode ser: Jesus, me ajuda. Meu guia, me ajuda. Seu flecha, por favor, interceda. O credo. O que te ligar com o Altíssimo? De preferência, dá para fazer isso com objetos materiais? Dá. Mas eu não recomendo, tá? Porque objeto material, às vezes você pode esquecer em casa, mas uma aliança, às vezes você pode esquecer, daí de repente você se sente desprotegido e você, pela sua atitude mental agora, fica mais propício.
mas a sua mente ninguém vai tirar de você. Eu sou enfermeiro, mesmo pacientes em coma, eles ouvem o que a gente está falando. É importante a gente conversar com eles. Então, mesmo em situações que teoricamente a gente acha que a gente não está pensando, exercendo, você pode ainda, de certa forma, exercer o seu pensamento. Então, isso ninguém vai tirar de você. Então, o que eu penso? Eu penso para me ajudar, isso é para se ajudar a você focar em outra coisa. Eu penso no Pai Nosso, pode descer. E essa imagem, pode descer, é o que mais me liga. Aqui são os Cavaleiros Templários, tá? Isso porque eu tenho um pezinho lá atrás com o pessoal daqui. Então eu me sinto mais ligados a esse grupo de espíritos. E eu imagino, nesse momento, que um raio de luz está saindo da minha cabeça, indo em direção ao céu, e que ao meu redor estão espíritos conhecidos, e principalmente o seu mentor. Você lembra? Pode subir um pouquinho? Tem um versículo da Bíblia aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, de repente, você está num momento de fraqueza, num pensamento que foi sugerido, você não quer, e agora, nesse instante, você imagina o seu mentor do seu lado. Ah, como é que você vai imaginar? Eles já disseram que não se importam com isso. O que ficar melhor para você, eles vão entender. Imaginem eles, peça a sua ajuda, faça a sua oração e siga, tá? Eu às vezes, quando eu faço isso daqui, fico pensando muito, fecho muito o olho, eu fico até meio tonto. Não faz isso no trânsito, não feche os olhos no trânsito, pelo amor de Deus, não. Mas faça a sua oração. Veio o pensamento, faz a oração. Ah, o pensamento veio de novo, faz a oração de novo. E veio de novo, tem que vencer pelo cansaço. Os maus espíritos serão vencidos pelo cansaço. Por quê? Porque eles não passam de pessoas. E assim como ninguém gosta de ficar aconselhando alguém que não vai seguir nada do que está sendo falado, eles tampouco vão ficar perdendo o tempo deles tentando convencer alguém que definitivamente não vai mudar. Pode descer. Inclusive, essa é uma frase que eu fiz em 2021. Não te permitas influenciar por pensamentos simplistas, acomodados, desanimadores e pessimistas, que tanto encarnados quanto desencarnados irão te sugerir. Por não serem capazes de alçar voos auspiciosos, é que restringem-se ao ridículo e tentam dissuadir do seu caminho. Fazendo isso, sentir-se-ão mais tranquilos em ver que desistira do seu objetivo e agora andas no mesmo lamaçal de frustrações pessoais do qual estes nunca lograram sair. Faz mister acreditar na sua força de vontade e capacidade de agir. Não espere compreensão alheia. Se seu desejo for baseado no amor que o Cristo nos ensinou, se for fisicamente possível, e se você dedicar toda a sua trajetória de vida para a realização do seu objetivo, indubitavelmente você haverá triunfado, se não pela concretização do seu desejo, sim no absoluto controle de si mesmo e de sua vontade. Pode passar. E a diferença de crer e saber, né? A diferença de crer e saber é muito importante, porque o saber, ele implica a obviedade. É como se eu perguntasse para vocês: vocês acreditam que eu existo ou vocês sabem que eu existo? Vocês sabem, eu estou aqui. Não é um delírio coletivo. Vocês sabem que amanhã o sol vai vir e que depois a lua vai vir. Não é uma questão de crença, é uma questão de observação de fatos. Quando a fé nossa deixar de eu creio em Deus e a partir de começar a ser eu sei que Deus existe, isso muda muita coisa, porque deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um fato para nós, tá? Pode baixar, isso daqui é só um reforço. O Evangelho do capítulo 9, A Cólera, de Hahnemann, Paris, 1863,
E o Livro dos Espíritos, capítulo 9, parte 2, questões de 459 a 480, para complementar o nosso estudo de hoje. Muito obrigado e desculpa a demora. Na verdade, nós é que agradecemos pela aula. Obrigado, Felipe. Eu não tinha nem comparado. Naquela hora que ele desceu ali, aquela imagem dos templários, eu apaguei a luz. Não sei se alguém de vocês sentiu. Era como se uma luz, aquela luz amarela, fosse até o final da sala. Então, com certeza nós, por essa elucidação que tivemos, tinha muitos espíritos aqui também, trazidos pela equipe espiritual. Não pense que é só encarnado que passa por situações diversas de obsessão, não. Os desencarnados também, para eles descerem do patamar que estão. E eles também precisam orar, e muito. E muito. Porque nós somos espíritos, tanto aqui, encarnados ou desencarnados, nós temos as mesmas necessidades a depender do padrão vibratório onde nós estamos. Então, nós precisamos também, e eles também precisam orar. Eles também precisavam escutar essa palestra. E muitos foram trazidos. Nossa gratidão a Felipe pelo excelente material que nos trouxe. E eu peço a vocês paciência, é um momento de paz. Hoje há poucas pessoas, nós nos despedimos do pessoal do Instagram. Essa palestra está gravada no Instagram, viu, gente? Quem quiser até enviar para outras pessoas, eu acho que vale a pena, inclusive até para grupo de estudo. Eu acho que vale muito a pena. Então vamos. Pessoal parabenizando bastante. Vamos. Tocamos algumas músicas. É um momento